Alô, você que está comigo aqui no canal do YouTube, estou mais uma vez aqui para responder juntamente com vocês algumas questões de química, principalmente você aluna aí que está cursando o primeiro ano do ensino médio. Depois da vinheta, nós vamos responder algumas questões importantes aí para o seu entendimento de química. Vamos lá? Bom, pessoal, hoje nós estamos deparando aqui com uma questão de química que envolve a lei de Lavoisier. Se você ainda não conhece a respeito dessa lei, tem um vídeo neste canal falando sobre as leis ponderais, leis propostas por Lavoisier e Prost, tá? Mas basicamente o que diz a lei de Lavoisier? A lei de Lavoisier, ela vai dizer o seguinte: em um sistema fechado, quando você queima algum material neste sistema, a massa dos produtos ela é igual à massa dos reagentes. Ou melhor, a soma das massas dos reagentes se mantém nos produtos, ou seja, as massas são conservadas. Por isso que a lei é chamada Lei de Conservação das Massas. Em um sistema fechado, você não vai perder massa de material após ele ser queimado ou entrado em combustão. Essa questão diz o seguinte: se queimarmos uma certa massa de papel, verificamos após a queima uma diminuição dessa massa. Esta observação contraria a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas? Justifique sua resposta. Essa questão, ela não contraria a lei de Lavoisier, tá? A resposta é não. E aí nós vamos justificar como pediu a questão, certo? Por que não? Porque se o sistema está aberto, né? Aqui supomos que o sistema está aberto, né? Não falou nada, então subentende que não temos um sistema fechado. O sistema está aberto. A massa tende a diminuir devido à formação de gás que desprenderá para a atmosfera. Aí você deve estar pensando, que gás? Galera, é o seguinte. Quando a gente queima um material, né? A gente tem aqui um combustível. Ele vai entrar em combustão, né? Então precisa de um comburente. Geralmente é o oxigênio gasoso. Isso daqui vai gerar CO2, que é um gás, mais água. Se essa combustão ela for completa, nós vamos ter essa situação aqui. Então, neste caso da lei de Lavoisier, e ela justamente foi baseada em combustão, quando a gente queimar um material, se o sistema não estiver fechado, este gás ele vai desprender para a atmosfera, diminuindo assim a massa do material, certo? Então, neste caso, nós não podemos dizer que a massa do produto é igual à massa dos reagentes, certo? Então, essa é a resposta. Ah, professor, mas por que você falou que o sistema está aberto? O sistema está aberto. Olha, aqui só falou o seguinte, ó, verificamos após a queima, né, de uma massa de papel. Então, queimou um papel. Não especificou que havia uma condição de sistema fechado, enfim. Então, basicamente, o sistema está aberto e haverá desprendimento de gás, certo? Diminuindo a massa. Era basicamente essa a resposta, certo? Vamos para a próxima. Questão 2. Em qual dos eventos mencionados abaixo não ocorre transformação química? O que é uma transformação química? Transformação química é uma modificação na matéria de forma que surgirá novas substâncias
Então, os reagentes, eles entram em estado de reação e haverá formação de outra substância diferente do inicial. Então, eu vou dizer para você, o sistema final é diferente do sistema inicial, ok? Houve formação de uma nova substância, então houve aí uma reação química, certo? Então, vamos lá. Emissão de luz por um vagalume é uma reação química? Sim. O vagalume ele precisa fazer o metabolismo ali do oxigênio para gerar energia, né, nessa forma de luz. Letra B, fabricação de vinho a partir da uva? Sim, nós vamos pegar a uva, vamos fermentar essa uva aí, né, e vamos transformá-lo, esse suco de uva, em vinho. Crescimento da massa do pão? Ok. Aí, reação química, né, o fermento, ele vai agir ali na massa, né, as leveduras do fermento, fazendo aí uma transformação química. Letra D. Explosão de uma panela de pressão. Vamos lá. Uma panela de pressão explodiu. Após essa explosão, haverá uma nova situação? Haverá, porém, a matéria ela não vai sofrer transformação na sua constituição. Ela simplesmente vai ser deformada. O que nós tínhamos de panela de pressão, posterior à explosão, nós vamos ter pedaços de metais que constituíam aquela panela de pressão. Mas aquele material que a panela de pressão era feita, ele não vai se transformar em outro material, ele vai se manter com as mesmas propriedades de metais, porém em pedaços, não mais na forma de panela. Portanto, não houve uma transformação química nessa situação, ok? Então, letra D, que é a nossa exclusão aí. Letra E, produção de iogurte a partir do leite, ok, transformação química, porque haverá aí uma reação, né, através dos lactobacilos. Oh, beleza, galera? Vamos para a próxima. Questão 3, Mackenzie, São Paulo. Observando-se os modelos acima, onde as esferas representam átomos, é correto afirmar que o sistema... Letra A. O sistema 1 contém uma mistura. O que é uma mistura? A mistura é uma junção de duas ou mais substâncias. Então, no sistema 1 eu tenho uma mistura. Quantas substâncias eu tenho no sistema 1? Eu tenho no sistema 1 uma única substância. Percebe que essa figura ela é igual. Ela simplesmente repetiu 3 vezes. Então aqui eu não tenho uma mistura. Eu tenho uma substância, certo? Eu tenho 3 moléculas dessa substância que eu não sei o que é. Vou colocar aí X. Então essa aqui está falsa. Letra B. Na situação 3, contém uma substância pura e composta? Aqui eu tenho uma substância, ela é uma substância pura, né? Porque eu não tenho outra substância aqui. Percebe que a figura é a mesma, repetindo aí 4 vezes, né? É a mesma figura, então é uma substância pura. Porém, ela é composta? Ela é composta. Por que eu sei que ela é composta? Porque na figura eu tenho uma bolinha incolor, vamos dizer assim, e um em negrito. Então, significa que eu tenho 2 tipos de elemento. Cada esfera, cada bolinha dessa representa um elemento, né? Vamos aqui, por exemplo, tá vendo? Aqui eu tenho 2 bolinhas em negrito. Então, aqui eu só tenho um tipo de elemento, repetindo 2 vezes. Aqui eu tenho outro tipo de elemento repetindo 2 vezes. Então, neste caso aqui, eu tenho 2 tipos de elementos diferentes. Tá? Então, por isso que ela é composta. Ela é uma substância pura. Por que ela é pura? Porque não tem outra substância aqui. As figuras são iguais, né? Então, é uma substância só. Porém, ela é composta. 2 elementos diferentes. Então, essa daqui é verdade. Então, nós chegamos na alternativa, né? Essa letra B é a alternativa correta. Por que não seria C? Na situação 2, contém apenas substância pura composta?
Não, aqui eu tenho substância pura e simples. Tá vendo? Essa é composta. Um elemento que está representado por uma esfera branca e outro que está representado pela esfera em negrito. Aqui eu só tenho um tipo de elemento, então é substância simples. Esse aqui também é só um tipo de elemento. Por quê? O que nós vamos identificar aqui com o elemento? A cor. Uma cor diferente significa um elemento diferente. Se eu tenho, por exemplo, aqui duas cores, então tem dois elementos. Então não seria C. Na situação 1, que está falando na letra D, contém uma substância pura composta? Também não. Aqui é uma substância pura, porém ela é simples. Ela só tem um tipo de elemento. Percebe que as esferas são idênticas? Não há diferença aqui entre essas esferas, né? Como houve aqui na situação 2. Então aqui eu tenho uma situação de 3 elementos. Poderia ser o oxigênio repetindo 3 vezes. Então ela não é composta. E na letra E, fala na situação 2, contém apenas 2 substâncias simples. Olha aqui, situação 2, eu tenho apenas 2 substâncias simples? Não. Essa substância é simples, essa é simples, essa é simples, essa é simples. Então eu tenho 4 substâncias simples. Certo, galera? Próxima questão. Questão 4. O número de elétrons do cátion X com a carga 2+, de um elemento X é igual ao número de elétrons do átomo neutro de um gás nobre. Este átomo de gás nobre apresenta número atômico 10, número de massa 20. Calcule o número atômico do elemento X. Então vamos lá. Eu tenho que este elemento X, ele tem aí o seu cátion. O cátion está com a carga 2 positivo. Por isso que é chamado de cátion, né? Aqui eu tenho o elemento X e aqui eu tenho o cátion dele. Ele perdeu o elétron, então se transformou em um íon. Então, neste caso aqui, nós estamos comparando ele com um gás nobre. Eu vou colocar esse gás nobre aqui de Y, que eu não sei qual gás nobre que apresenta o número atômico 10 e o número de massa 20. Vamos representar o número atômico aqui abaixo do Y, né? Que no caso aqui, esse Y é um gás nobre. Tá? E nós vamos representar a massa desse gás nobre aqui acima. Certo? Qual é o número de elétrons de Y? Y tem 10 elétrons. Qual é o número atômico Z de Y? Também 10. Né? Porque ele não tem carga, então o número de elétrons é igual ao número atômico. Beleza? Agora está falando aqui no enunciado que o número de elétrons desse gás nobre é igual ao número de elétrons de X. Então significa que X, né, tanto X como o Y, tem quantos elétrons? 10 elétrons. Né? Porque falou no enunciado que o número de elétrons do cátion de um elemento X é igual ao número de elétrons do átomo neutro de um gás nobre. Então nós já achamos que esse gás nobre tem 10 elétrons. Portanto, o X também tem 10 elétrons. Esse X ele tem 10 elétrons, mas eu não quero saber o número de elétrons dele, eu quero saber o número atômico. Lembra o seguinte, se tem a carga 2+, ele perdeu 2 elétrons. Então, qual seria o número atômico dele? O número atômico seria o número de elétrons mais esses 2 elétrons que ele perdeu. Portanto, o número atômico dele é 12. Ele tem um número atômico 12. Se ele não tivesse essa carga aqui, o número atômico seria o mesmo de elétrons, né? Quando não tem carga, o número atômico é igual ao número de elétrons. Mas ele tem a carga. Então, o número atômico vai ser o número de elétrons que ele tem mais o número de elétrons perdido. Vamos esclarecer mais essa situação aqui. Por exemplo, o sódio ele tem número atômico 11. Então, o número atômico Z dele é 11.
11 e o número de elétrons também é 11. Agora, se ele tivesse assim, ó, qual que é o número atômico dele? O número atômico dele permanece 11. E qual que é o número de elétrons dele? Se ele tinha 11, ele está com a carga positiva, significa que ele perdeu 1. Então, o número de elétrons dele é 10. Certo? Se eu não tivesse aqui o número atômico dele, como é que eu ia descobrir? Eu ia pegar o número de elétrons e somar mais 1. Então, o Z vai ser 10 mais 1, que é igual a 11. Certo? Então, foi assim. Alumínio. Alumínio tem número atômico 13. Se eu tivesse o íon de alumínio, 3 mais, quanto que ele tem de número atômico? Continua 13. O Z continua 13. Quando nós temos uma situação de íons, a única coisa que muda são os elétrons. Quantos elétrons eu tenho aqui? Aí você pega o número atômico e vê. Então, se ele tinha 13 de número atômico, ele também tem 13 elétrons. Mas e nessa situação do íon, quantos elétrons ele tem? Ele tinha 13 antes de virar um íon, mas como está com a carga 3+, significa que ele perdeu 3 elétrons. Então, ele vai ter 10 elétrons. Há uma mudança apenas no número de elétrons quando um elemento se transforma em íon. Se ele não é um íon, o mesmo valor de número atômico é o valor de elétrons. Se um íon for positivo, ele vai ter menos elétrons do que número atômico. Se ele for negativo, ele vai ter mais elétrons se comparado com o número atômico. Então era isso que nós tínhamos para responder nessa videoaula. Espero que você tenha entendido um pouquinho sobre o que nós acabamos de ver, mas caso não tenha entendido, você pode deixar um comentário aí no vídeo. Iremos tirar as suas dúvidas a respeito deste conteúdo. Grande abraço para você, fiquem todos com Deus, até a próxima, espero vocês nos próximos vídeos. Fui!